pedacinho do Salmo 73. Ó como é agradável os irmãos vivos em Guri. Sou grato a Deus. Passa nada. Sou grato a Deus pela vida de cada um que se faz presente. Sou grato a Deus pela vida da missionária Adriana em Cabo Verde. De portas abertas há 11 anos. Em primeiro lugar, porque ela existe. Porque a mulher, dizem que é mais frágil, né? É muito mais forte que nós homens. E no ministério, se não tiver uma mulher junto do pastor, certamente o ministério não é. Tá? Agora nós vamos para a melhor parte. É o momento da palavra. E aí você que não está cansado, fica de pé de novo. Pastor Paulo Gobeto, para quem não sabe, ele vai poder fazer as apresentações dele, eu sou atrevido, né? Ele é o meu pastor. É pastor da igreja presbiteriana de Piraí, ali na Casa Amarela. Eu sou culpado de estar ali na Casa Amarela, faço parte dos culpados, né? Não sou sozinho, não. Há 18 anos. Aleluia. E eu aprendi muita coisa com este homem, com o ministério deles. E aí uma está ali, é a esposa, né? E é parte integrante disto, né? Quanta coisa aconteceu para que nós estivéssemos aqui. E o dia que essa congregação abriu, o pastor Paulo estava conosco. O dia que eu fui consagrado pastor, ele estava conosco. Ele apresentou as minhas filhas. Então, eu sou grato a Deus. Deixa Deus te usar. Com certeza. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Podem se assentar. É muito bom poder estar aqui mais uma vez para, nessa noite, trazer a mensagem do Senhor ao coração de vocês. Desejo muito e orei por isso, para que Deus pudesse falar de forma maravilhosa a vida de vocês. O Guilherme, né, pastor Guilherme, como ele falou, é um dos responsáveis por morar em Piraí. Graças a Deus que Deus usou ele e outros irmãos, né? Mas ele foi o principal. A culpa é dele. A culpa é dele. Não adianta jogar a culpa a ninguém, não, né? Mas o dia que eu conheci não digo conheci, eu conheci, verdade. Eu conheci o Guilherme. Eu cheguei assim, aí ele, na casa dele, aí ele falou assim, eu vejo ele falar assim, né? Você é de onde? Aí ele falou, eu sou de Minas. Aí eu falei, mas de que lugar? Um lugar ali perto de Manhuaçu. Como chama o lugar? São José do Mantimento. Eu conheço São José do Mantimento, né? Eu já morei lá em São José do Mantimento e ali eu conheci alguns parentes dele, né? Há muitos anos, há quase 40 anos, há 38 anos eu fui para lá. Eu sou novo, tá, gente? Eu fui bebezinho para lá, tá? Então, quando eu conheci ele, eu falei, esse lugar não existe, mas a gente teve a oportunidade de vir para cá, estabelecer um relacionamento de amizade e de irmãos. A gente fica feliz por estar aqui, ser convidado para trazer a mensagem de Deus aos corações de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias. Como falou, minha esposa está ali, Neilma. Também, como falou, é parte integrante do nosso ministério, na intercessão,
na igreja presbiteriana nós não temos pastoras, né? Mas parte integrante do ministério da nossa vida, do nosso pastorado. Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 34. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Aleluia. Glória a Deus. A minha versão é diferente de vocês. Eu vou convidar os irmãos que leiam esse texto para nós. Se eu ler aqui vai ficar atrapalhado. Então, os irmãos podem ler, por favor, toda a igreja junto. Por isso foi dito, não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles vestem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Como se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançar no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas que os procuram, de certo nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, do dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Oremos, amém. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela tua graça e pela tua misericórdia, pelo teu agir poderoso e maravilhoso em nossas vidas. A tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela é lida nesse momento, Deus. E, ó Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Fala ao teu povo nessa noite, ministra as nossas vidas. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Meu querido irmão, o que traz inquietação para você? O que traz inquietação para a sua vida? Quais as situações da sua vida que te levam a ficar preocupado? Quais as circunstâncias da sua vida que te levou a ficar perturbado? A vida humana, meus irmãos, ela é marcada por incontáveis situações que nos levam a ficar inquietos, preocupados, perturbados. Isso tem levado, meus irmãos, milhares, milhões de pessoas a viverem uma vida miserável. Uma vida miserável, uma vida improdutiva, uma vida sem perspectiva, uma vida rancorosa. Tem acontecido isso. O dia a dia da nossa vida não é muito fácil. Não é muito fácil. Viver um dia após o outro dia, sem saber o que vai acontecer amanhã, tem trazido muitas dificuldades para nós. Muitas pessoas hoje estão vivendo dessa forma. O pastor, ele pediu para orar e falou sobre a situação do Brasil, citou o STF. Essa semana eu vi uma imagem que é de cortar o coração. Imagine aquela família, como eles estão vivendo. Um rapaz, um advogado, está preso, a sua avó morreu, e no finalzinho deram a liberação para ele ir lá no enterro da sua avó. Ele chegou acompanhado de 30 e tantos policiais, armados de escopeta, fuzis, spray de pimenta, gás lacrimogêneo. A mãe daquele rapaz que tinha perdido a sua mãe
desesperada, querendo abraçar o filho, não podia abraçar o filho. Imagine a situação de inquietação da vida dessa mulher, dessa família, como eles estão vivendo nesse momento. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma, inquietos, preocupados, perturbados? Talvez você saiba disso. Mas, meus irmãos, ninguém melhor do que Jesus sabe disso. Mais do que qualquer uma pessoa, mais do que qualquer um de nós, Jesus, ele sabe dessas situações. Jesus, ele é, entre aspas, o psicólogo por excelência. Jesus é o, entre aspas, também o terapeuta inigualável. Eu digo isso, meus irmãos, porque nas páginas dos 4 evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos o Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que inúmeras as pessoas, pessoas que viviam uma vida cheia de inquietações, cheia de problemas, cheia de dúvidas, cheia de coisas que estavam perturbando elas. Inúmeras pessoas foram até ele e elas foram aliviadas dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. Jesus, meus irmãos, ele cura o endemoniado em Gadara, ele cura o paralítico em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, ele cura a filha de um chefe, ele tira as dúvidas de Zaqueu. Jesus, ele multiplica os pães e peixes. Aleluia. O Senhor cura uma mulher sirofenícia. Ele tira um peso de uma mulher que já tivera 5 maridos. E aquele marido que ela tinha agora, não era marido dela. Faltaria tempo, meus irmãos, para nós mostrarmos aos irmãos quantos textos do Novo Testamento e dos 4 evangelhos de forma mais especial apresentam Jesus preocupado com as inquietações que as pessoas tinham, as inquietações que aquelas pessoas estavam trazendo, as inquietações que multidões apresentavam ao virem diante de Jesus. Talvez nós entramos aqui hoje, nós saímos de um dia de trabalho, de meio dia de trabalho, porque muitos trabalham até o meio-dia, outros trabalham até o final da tarde. Nós chegamos hoje aqui, talvez nós não viríamos para a igreja, talvez um problema, uma luta, uma dificuldade estava tentando nos prender dentro de casa. Talvez alguma inquietação estava no nosso coração e nós vamos dizer, não vou na igreja hoje não. E eu quero pensar com vocês nessa noite, meus irmãos, sobre as inquietações que nós temos no nosso dia a dia. Quais são as inquietações e o que elas têm o poder de fazer nas nossas vidas. Então, faltaria tempo para nós falarmos do que Jesus fez com as pessoas que estavam inquietas, preocupadas, perturbadas ali nos seus dias. E é por isso que eu vou resumir isso no capítulo 6, verso 25 até o 34, o texto que nós lemos de Mateus. Esse texto, meus irmãos, ele está dentro de um contexto ainda maior, chamado de o Sermão do Monte. Nesse Sermão do Monte, Jesus ele se assenta no monte. Eu imagino que ele está no lugar mais alto e as pessoas abaixo dele, para que ele pudesse ver essas pessoas, para que ele pudesse falar a essas pessoas. E Jesus, então, nesse Sermão do Monte, ele começa a falar coisas muito importantes para aquelas pessoas que estavam seguindo a ele. Ensinamentos que estão presentes nesses 3 capítulos que narram o Sermão do Monte. Jesus ele se mostra preocupado com as inquietações dessas pessoas que estavam ali, as inquietações que essas pessoas estavam passando, das pessoas que estavam seguindo a ele, pessoas que estavam desesperadas muitas vezes, como aquela mulher que toca nas suas vestes, e quando Jesus fala, alguém me tocou, e ela fica com medo, porque ela estava desesperada pela sua situação. Pessoas que não tinham esperança. Dentre tantos ensinamentos de Jesus nesse sermão, nós podemos ver que ele dá atenção para algumas áreas. Ele fala sobre o bem-estar das pessoas. Jesus ele vem para trazer bem-estar para as pessoas. Ele fala sobre isso. Amém.
Ele fala da missão daqueles que são seus seguidores. Os seguidores de Jesus têm uma missão e ele fala sobre isso. Ele fala da vida devocional daqueles que são servos de Deus. E nós precisamos exercer esse devocional na nossa vida. A vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus, tanto particular como coletiva, como nós estamos aqui hoje. Ele fala que nós precisamos ter um cuidado com o nosso próximo. Quando nós abraçamos, quando nós estamos na presença dos irmãos, não somente aqui, mas quando nós abraçamos e vamos até os irmãos, as necessidades de cada um, e nós cuidamos como igreja, cuidamos do nosso próximo. Jesus, ele fala sobre os falsos ensinamentos, que lá no começo já tinha, e a gente vê Paulo, João, Pedro, Tiago, escrevendo as suas cartas, falando sobre os falsos ensinamentos, e eles estão presentes hoje, em nossos dias também. Então, meus irmãos, o texto que lemos, ele nos apresenta de forma muito clara como Jesus lida com as inquietações do dia a dia do ser humano. Como Jesus lida com as inquietações daquelas pessoas que estavam ao seu redor. E ele lida de forma amorosa, ele lida de forma cuidadosa e ele lida de forma soberana. Jesus, ele lida com essas situações de forma soberana. E é dessa forma soberana que é trazido o texto do tema de vocês. Lá em Jeremias. Quando ele se coloca, quando Jeremias fala, falando por Deus, falando que o Senhor, ele é o oleiro, e ele tem o poder de fazer o que ele quiser com o oleiro, com o vaso. Ele é o oleiro. E ele tem todo o poder. E ninguém pode falar, por que você está fazendo isso comigo? O Senhor Jesus, ele trata essas pessoas que seguiam de forma soberana. Ele molda, ele quebra, ele faz de novo. Ele mostra para as pessoas o que ele quer dessas pessoas. E meus irmãos, nesse sermão do monte, e nesse trecho especificamente, Jesus mostra para aquelas pessoas 3 realidades muito importantes. A primeira realidade é que as suas vidas eram importantes para o Senhor. Jesus está mostrando para aquelas pessoas que estavam ouvindo o seu sermão do monte, para as pessoas que estavam seguindo ele desde que ele começou o seu ministério, desde que ele inicialmente começou ali chamando os apóstolos, os discípulos e transformando água em vinho em Caná da Galileia. Ele está mostrando para essas pessoas que isso era importante. Ao transformar água em vinho, ele está mostrando esse casamento é importante. As pessoas desse casamento, o noivo, a noiva, as pessoas são importantes. Se não fosse importante, ele não faria aquilo. Deixava o noivo passar uma vergonha tremenda. Mas eles eram importantes para o Senhor Jesus. Mas no texto que nós lemos, como Jesus demonstra a importância daquelas pessoas que estavam seguindo ele? Ele mostra a importância quando ele fala do sustento das vidas das pessoas. Veja só no verso 25 e no verso 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Meus irmãos, Deus demonstra o seu cuidado para aquelas pessoas, como aquelas pessoas eram importantes para Ele, ao sustentar a vida deles. E nós pensamos, meus irmãos, que nós sustentamos as nossas vidas por nós mesmos, porque nós trabalhamos duramente, porque nós trabalhamos de segunda a sábado, de segunda a sexta, nós estamos de casa muito cedo e voltamos tarde, nós temos o nosso trabalho, nós ganhamos o nosso salário, e nós achamos que nós sustentamos as nossas vidas simplesmente por isso. Não, leve engano. Claro que nós trabalhamos e temos que trabalhar, temos que ter o nosso salário, mas nós só podemos trabalhar, nós só temos nosso trabalho porque o Senhor sustenta as nossas vidas. Nós achamos que nós saímos de manhã, acordamos cedo e vamos para o trabalho porque eu tenho essa capacidade. Não!
Nós não temos essa capacidade. Não temos. É o Senhor que sustenta a vida do ser humano. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele fala: pois é Ele quem nos dá a respiração, a vida e tudo mais. Tudo que nós temos não é fruto simplesmente dos nossos esforços, mas porque Deus sustenta as nossas vidas. E Jesus mostra que aquelas pessoas eram importantes. Também ele mostra a importância daquelas pessoas ao mostrar que eles valiam mais do que os animais. Mais do que os animais, novamente, se verso 25 e 26. O Senhor falou: vocês valem mais do que todas as aves do céu. E meus irmãos, hoje as pessoas têm tentado mudar algumas coisas. Parece que os animais têm mais valor do que o homem. Não estou falando para vocês fazerem isso não, ainda mais está transmitindo aqui, né? Agora, experimente matar uma capivara na beira da estrada aí. Você vai preso, sem pagar fiança. Não tem fiança, não tem como pagar fiança. Mas, também não, só conjectura. Experimente matar alguém. Você não vai preso, você paga fiança. Se você sair do flagrante, aí que é uma loucura. Quantas pessoas estão morrendo por aí, sendo mortas? Quantas coisas absurdas acontecendo? Nós temos pessoas preocupadas com os cachorros da rua. Claro que temos que nos preocupar com os animais, com os gatos, com os passarinhos, com os cachorros. Mas os cachorros não valem mais do que o ser humano. O gato não vale mais que o ser humano. E é isso que Jesus mostra. Nós valemos mais do que os animais. As nossas vidas são importantes para o Senhor. Eu não sou um cachorro, eu não sou um gato, eu não sou um passarinho, eu não sou uma capivara. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O cachorro não tem, o gato não tem, o jacaré não tem. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor nosso Deus. E Jesus então mostra o seu cuidado às pessoas, mostrando que a vida das pessoas, elas são importantes. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus, ele sabia das necessidades daquelas pessoas. Deus sabia das necessidades daquelas pessoas. Eu creio, meus irmãos, que ao se assentarem para ouvir Jesus naquele dia, naquele sermão, muitos estavam descrentes. Muitos estavam descrentes. Muitos, talvez, a grande maioria deles, não esperavam muita coisa daquele de quem pouco eles sabiam. Muitos seguiam Jesus, mas poucos sabiam quem era verdadeiramente Jesus. Tanto que mais na frente, lá no capítulo 16, vai perguntar: olha, o que o pessoal está dizendo sobre mim? Quem sou eu? Aí, um diz que eu sou esse, é fulano, ciclano, é beltrano. E vós? Tu és o Cristo. Os seus apóstolos sabiam, mas as pessoas não sabiam quem era Jesus. Mas agora eles estavam ali. Elas nada sabiam, ainda está no começo do ministério de Jesus. Pouco eles sabiam sobre Jesus. Se eles não sabiam de Jesus, o Senhor Jesus sabia sobre eles. Se eles sabiam muito pouco sobre Jesus, o Senhor sabia sobre tudo. Tudo sobre eles. Tudo. Vejam só, no verso 27 ele diz assim: qual de vós que ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Jesus sabia das ansiedades daquelas pessoas. Ele não joga palavras assim ao léu. Ele sabia que a ansiedade era algo que estava perturbando aquelas pessoas. Ele dá vida para aquelas pessoas. Quem pode acrescentar? Ninguém pode. Ninguém. Verso 28 a 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus, ele dá a vida.
Mas Jesus também, Ele sustenta a vida. É o Senhor que nos dá o alimento. É Ele que nos dá a roupa que vestimos. É Ele que nos dá o ar que respiramos. Eu sempre tenho dito que o ato de respirar, né, é tão natural que a gente não consegue parar de respirar. Se a gente vou parar de respirar, daí porque a gente não consegue, a gente continua respirando. Algo tão automático para nós. Dormindo a gente está respirando, correndo a gente está respirando. Na pandemia, nós vimos o quanto o ato de respirar, o ar que nós respiramos, era importante. Quantas pessoas que ficavam sem ar e tinham que ser entubadas. Ele sustenta a sua vida. Ele sustenta a vida sustentava a vida daquelas pessoas. Mas ainda mais, meus irmãos. Vejam só, no verso 30, né? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros somos de pequena fé. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O Senhor protege a vida. O Senhor, Ele dá a vida, o Senhor sustenta a vida e o Senhor protege a vida. É o Senhor que protege a vida. É Ele que sabe de tudo que nós precisamos. Por isso, Ele fala, vocês não devem ficar inquietos com a vida de vocês. O Senhor sabe das necessidades. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe da necessidade da roupa, do alimento, de uma cura, de um problema. Ele sabe das necessidades. Então, meus queridos, além das vidas serem muito importantes para o Senhor Deus, Ele também sabia das necessidades. Mas, em terceiro lugar, eles deveriam buscar, antes de tudo, uma vida com Deus. Eles deveriam, antes de tudo, buscar uma vida com Deus. Então, Jesus está mostrando para aquelas pessoas, e eu quero trazer isso para vocês, três realidades muito importantes. A primeira realidade é que as vidas das pessoas eram importantes. A segunda realidade é que Deus sabia das necessidades das pessoas. Deus sabe das necessidades. E em terceiro lugar, aquelas pessoas, eles deveriam buscar, antes de tudo, uma vida com Deus. Em meio, meus irmãos, às inquietações, Jesus mostra para os seus ouvintes que a principal necessidade do homem, ela não é física, não é material, não é emocional. A principal necessidade do ser humano é espiritual. É espiritual. E isso ele mostra no final dos versos que nós lemos. O homem tem necessidade de uma vida com Deus. E aqui eu só quero abrir um parênteses. Quando eu falo de espiritual aqui, eu não estou dividindo a nossa vida em vários andares, né? Não, a vida não tem. Não existe uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Nós temos uma vida. Nós temos uma vida. A minha vida, ela é completa. E essa vida, eu vivo na presença de Deus, eu vivo na igreja, eu vivo numa vida devocional, eu vivo no trabalho, eu vivo na escola, eu vivo na família. É a minha vida. A gente tem um costume de orar, né? Ah, Senhor, abençoe minha vida espiritual. Ah, Senhor, abençoe minha vida profissional. Abençoe minha vida emocional. Abençoe minha vida estudantil. Parece que nós temos várias vidas. Parece gato, né? 7 vidas. Não, nós temos uma vida. Nós temos uma vida. E aí nessa vida, aí nós temos alguns aspectos dela. O aspecto profissional, o aspecto emocional, o aspecto devocional, espiritual. O homem tem uma necessidade de uma vida com Deus. É essa a grande necessidade do homem. Nós temos essa necessidade. E o que é uma vida com Deus? O que vem a ser uma vida com Deus? É isso que ele diz para nós no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma vida com Deus, meus irmãos, é buscar o reino de Deus. É estar preocupado com o reino de Deus. E as pessoas estão mais preocupadas com o seu reino, consigo mesmo. Não é pecado se preocupar, meus irmãos, com você mesmo. Não é pecado nós nos preocuparmos
com o que vamos fazer. Não é pecado. Ensino é pecado. Quando isso toma conta da nossa vida, aí sim é pecado. Mas nós estamos mais preocupados com o trabalho, com a escola, com tantas coisas. Mas nos esquecemos, meus irmãos, de buscar o reino de Deus. Buscar aquilo que é do alto e não aquilo que é desse mundo. Nós temos que buscar o reino de Deus. Meus irmãos, buscar o reino, buscar a Deus, antes de tudo, é também buscar a sua justiça. Buscar a sua justiça. A justiça que nós estamos falando é baseada no homem. A justiça do nosso Brasil é baseada no homem. Mas nós temos que ver a justiça. Nós vivemos num país chamado Brasil. Nós temos as nossas leis. Mas muito mais do que a justiça do nosso Brasil, nós temos que buscar a justiça de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. A justiça de Deus se revela em nós quando nós somos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O homem só pode buscar o reino de Deus quando ele é justificado, quando ele é tornado justo. Isso não é nossa obra, é a obra de Deus. É Deus que nos torna justos. Porque nós não temos justiça em nós. A nossa justiça é trapo de imundícia, como diz o profeta. Nós não temos justiça nossa. Por isso, nós temos que buscar a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça do homem é falha. Por isso, muitas vezes, vemos inocentes sendo condenados e culpados sendo absolvidos. Porque a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus não. Aleluia. Deus não terá por inocente aquele que for culpado. Quem é culpado vai ser condenado. Não tem jeito. Eu creio, meus queridos irmãos, que nós que vivemos há quase 2000 anos após Jesus ter pregado esse sermão lá no monte, nós também temos as nossas inquietações. Temos as nossas inquietações. O nosso dia a dia ele é marcado por inquietações. Todos nós. Estava conversando com o pastor, não sabia, as meninas, né? Tem as meninas aqui, né? Mas as outras meninas que a gente sempre, o pai, né? Sempre é criança, sempre é menina, né? Elas estão, uma está lá no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, outra lá no sul, né? Quantas inquietações que o Guilherme deve ter com as meninas. Eu nós temos 3 filhos, estão morando lá em São Paulo, né? A minha sogra morava lá com eles, agora a minha sogra está em Três Rios, cuidando da mãe dela lá em Três Rios. Quantas inquietações nós temos com os nossos filhos lá em São Paulo? É o dia a dia, são as coisas, inquietações todas que nós temos. As nossas inquietações, meus irmãos, vão desde um pequeno problema de saúde, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha simples de cabeça, até a falta de dinheiro para colocar comida na nossa mesa, dar comida para os nossos filhos, passando por problemas com os nossos filhos, com o cônjuge e etc. Assim como Jesus, ao pregar o Sermão do Monte, meus irmãos, está preocupado com as inquietações daquelas pessoas, com seus ouvintes daquele dia, Ele também está preocupado com as nossas inquietações hoje, com aquilo que Ele tem olhado para nós, e sondado nossa mente e nosso coração, e visto quais são as nossas inquietações. Ele está preocupado com cada um de vocês. Ele sabe aquilo que nós estamos passando. O pastor Guilherme não sabe, os pastores aqui não sabem, muitas vezes. Às vezes, nós como pastores, né? Aí o pessoal fala assim, que eu passei mal, fiquei doente, o pastor não veio me visitar. O pastor não sabe. O pastor não sabe. Muitas vezes, as inquietações de vocês, o pastor Guilherme não sabe. Se vocês transmitirem a ele, aí ele vai poder ajudar vocês. Ele vai orar por vocês, ele vai buscar o Senhor com vocês, ele vai visitar vocês. Nós não sabemos das inquietações, até que se fale. Deus, ele sabe das nossas inquietações. O Senhor sabe das nossas inquietações, mesmo que nós não falemos, mesmo que nós não demonstremos para os outros.
Quantas vezes já chegamos na igreja, aí, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, tudo na bênção, graças a Deus, tudo na bênção, só vitória. Um dia uma pessoa falou, e aí, irmão? E aí, pastor? Só vitória? Eu falei, não, meu irmão, tem derrota também. Não tem não? Tem derrota também, a nossa vida tem derrota, não é só vitória não, meus irmãos. Se não houvesse derrota, meus irmãos, estava no céu já. Nós temos derrotas. Então, não é só bênção não é só vitória não. Tem derrotas também, tem inquietações nas nossas vidas. Jesus, Ele sabe das nossas inquietações. Ele sabe daquilo que está passando na sua mente nesse momento. Ele sabe da sua preocupação agora. Amanhã, o que vai acontecer? Segunda-feira, essa semana. Ele sabe da sua inquietação. Portanto, se Jesus, Ele sabe da nossa inquietação, dos nossos problemas, e Ele está preocupado conosco, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, a nossa vida é muito importante para o Senhor. A nossa vida é muito importante para o Senhor. E Jesus demonstra a nossa importância para Ele de diversas formas. Como que Ele manifesta essa preocupação, como Ele demonstra essa nossa importância, sustentando a nossa vida. Se nós não fôssemos importantes para Deus, nós estávamos aí à míngua. Estávamos à míngua. Em momento algum, o Senhor nos abandona. Em momento algum, o Senhor nos abandona. Ele está conosco em cada momento. Ele sustenta nossas vidas. E Ele nos mostra, meus irmãos, que nós temos um valor muito especial. Nós não somos meras criaturazinhas. A nossa importância está no fato de que Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Todos nós que estamos aqui hoje, todos nós somos pecadores. E antes, nós éramos pecadores perdidos, condenados ao inferno. Mas Jesus, Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele morreu lá no Calvário para nos salvar. Aleluia. Ele veio para nos dar uma vida em abundância. E essa vida em abundância é uma vida suprida pelo Senhor. Mas principalmente uma vida salva pelo Senhor. A gente pensa que vida em abundância é ter um carro zero, é ter uma casa grande, é ter um salário muito bom. Não. Há pessoas milionárias, bilionárias, que têm uma vida ruim. O termo talvez choca muitas pessoas, mas tem muitos milionários, pessoas riquíssimas, que têm uma vida desgraçada. É assim. Quantos pais riquíssimos estão com seus filhos nas drogas? Quantos pais riquíssimos que estão com seus filhos presos? Vida em abundância não é vida cheia de dinheiros, de bens materiais, mas é uma vida salva pelo Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a nossa vida ela é muito importante para o Senhor. Em segundo lugar, Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Não passa um segundo sequer da nossa vida sem Deus mostrar que sabe das nossas necessidades. Nós não sabemos de tudo que Deus pode fazer por nós. Nós não sabemos, mas Deus sabe de cada uma das nossas necessidades. Talvez seu pai, talvez o seu marido, talvez seu filho, talvez seu amigo, eles não saibam ou não estão nem aí para as suas necessidades, para os seus problemas. Mas não é assim com Deus. Deus, Ele sabe de tudo o que nós precisamos. Foi o Senhor que nos deu a vida, é o Senhor que sustenta a nossa vida, é o Senhor que protege a nossa vida em cada momento. Ele está protegendo a nossa vida em cada momento. Deus, Ele sabe das nossas necessidades. E muitas vezes nós nem pedimos, mas o Senhor vem ao nosso encontro.
Mas nós temos que pedir. Nós temos que colocar diante dele as nossas necessidades. Ele nos chama a isso. Ele nos chama a nos apresentar diante dele, a colocar nossas vidas diante dele. Coloque sua vida diante do Senhor. Clame ao Senhor para suprir as suas necessidades. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos buscar, antes de tudo, uma vida com Deus. Aleluia. Infelizmente, muitas pessoas que estão por aí, elas não estão preocupadas em buscar uma vida com Deus. Elas não estão interessadas em uma vida com Deus. Elas não estão nem aí para uma vida com Deus. O relacionamento com Deus, meus irmãos, é o algo mais importante que nós podemos ter. Nos relacionar com Deus é mais importante do que relacionar com a igreja. É mais importante do que nos relacionar com familiares, com amigos. Quando nós verdadeiramente temos um relacionamento com Deus, aí sim, nós vamos nos relacionar com outros que têm relacionamento com Deus. Nós vamos ter uma família, nós vamos ter amigos, porque o nosso principal relacionamento é com Deus. Aleluia. Infelizmente, meus irmãos, as pessoas estão enchendo as igrejas por aí. Estão enchendo as igrejas. E estão cheias de inquietações. Estão cheias de problema. Mas essas pessoas, infelizmente, elas querem apenas resolver as suas inquietações. Elas querem resolver o que vai comer amanhã. Elas querem resolver o pagamento do cartão de crédito. Elas querem resolver um simples problema que nós temos. E quando eu falo simples problema, eu não estou desfazendo do seu problema, da sua luta, da sua dificuldade, que para Deus é um simples problema. É um simples problema. O que nós estamos pensando é se a nossa conta bancária tem algum dinheiro. O que nós estamos preocupados é se eu vou me ver livre das dores que eu sinto por causa de uma enfermidade. Eu estou preocupado se os meus filhos estão embrenhados nas drogas. A minha preocupação é resolver meu problema com meu marido, com a minha esposa. As igrejas estão lotadas de pessoas que querem se livrar das suas inquietações. E por isso aparecem muitos espertalhões por aí, vendendo uma solução, apresentando, entre aspas, uma solução para as inquietações das pessoas. Mas, meus irmãos, sabem que somente Deus pode nos livrar das nossas inquietações. Deus, ele está interessado em livrar das nossas inquietações de agora, mas Deus, ele está interessado em nos livrar de uma inquietação muito maior, a inquietação da eternidade. Deus, ele pode te dar uma vida livre de dores, livre de sofrimentos, aqui e agora. Ele pode. Ele tem todo o poder para fazer isso. Mas, meus irmãos, ele está muito mais interessado em te dar uma vida livre de dor, de inquietações, de problemas na eternidade. Na eternidade. Mas nós não estamos interessados na eternidade. Nós estamos interessados no aqui e no agora. Nós estamos preocupados no que vai acontecer em 10, 20, 40, 60, 80, 90 anos. E nos esquecemos que a nossa existência, ela é muito maior do que 90 anos. Aquilo que vivemos aqui, essa pequeníssima fração, é até complicado de falar de eternidade. E as pessoas querem o alívio aqui. As pessoas querem estar livres aqui. Podem estar livres aqui. Mas estarão sofrendo eternamente, porque não tem uma vida com Deus. Busque o reino de Deus. Busque a sua justiça. Busque a presença do Senhor a cada momento. Entregue a sua vida ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Não para receber bênçãos terrenas, mas para receber a bênção eterna. A maior inquietação que uma pessoa precisa ter é a inquietação de como será a sua eternidade. Certo homem
ele, chegando diante do Senhor Jesus, ele estava preocupado com os bens materiais. E o Senhor Jesus conta uma história para ele, uma parábola. E um homem, ele tinha muitos bens, e ele resolveu desfazer o seu celeiro, fazer um maior, a juntar tudo que ele ia produzir e falar: agora está tudo bem, agora eu tenho muito para muito tempo. E o Senhor diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você provavelmente passou por uma inquietação hoje. Todos nós passamos. Todos nós. Seja lá qual for a inquietação. Eu creio que você passou por inquietação hoje. Talvez uma enfermidade, talvez um problema no trabalho, talvez uma dificuldade com um familiar, talvez o carro que está batendo no motor, talvez uma prova que você tem que fazer, mas essa prova ela é muito difícil. Eu não sei, meus irmãos, quais são as suas inquietações de hoje. A única coisa que eu sei é que Jesus, assim como lá no dia que ele pregou esse sermão do monte, onde milhares de pessoas estavam ouvindo, milhares de pessoas inquietas, com problemas, estavam ali, assim como naquele dia, o Senhor está preocupado com as nossas inquietações. Ele olha para nós. Ele está olhando para nós. As nossas inquietações. Principalmente a nossa inquietação quanto à eternidade. Por isso, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Por isso, coloque diante dele todas as suas inquietações. Aleluia. Todas. Lance sobre ele as suas inquietações. Porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. Que o Senhor possa dar o alívio que você precisa, o alívio da sua luta, da sua dificuldade, da sua inquietação, dos seus problemas, daquilo que te traz dor, daquilo que te traz tristeza, mas principalmente, coloque diante do Senhor a sua inquietação quanto à vida eterna. Ele morreu na cruz para nos salvar. Aleluia. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos a vida eterna, Glória a livre de qualquer limitação. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cresceu, querer ser igual a ele. É interessante, pastor Paulo. E nós não combinamos nada, né? Mas o Senhor pregou que essa igreja está praticando já há 2 meses. Estamos trabalhando neste texto já há 2 meses. E é interessante quando nós começamos a entender que o tema da festividade ele se encontra com aquilo que nós já estamos trabalhando, né? Eu glorifico o nome de Jesus por isso. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que se fazem presentes. Eu quero mais uma vez, meus irmãos, agradecer aqueles que estão conosco nesse tempo de caminhada. Parece que foi ontem que nós inauguramos esse tempo. Desta igreja-mãe já nasceram outras 6 igrejas. Estão todas de portas abertas, pastor? Não. Tem igreja que ficou com o ministério anterior, tem igreja que pediu para emancipar, tem igreja que por necessidade tivemos que encerrar as atividades, mas o fato é que essa igreja local já gestou 6 vezes, né, durante esses 11 anos. Mas, senhor querido, Deus abençoe. Eu sou grato a Deus por esses homens que têm estado conosco, que têm travado batalha conosco. Sou grato a Deus pelas mulheres que têm nos ajudado. Diaconisas, missionárias, que são aquelas que são esposas desses homens, minha também, né? Mas eu sou grato a Deus pela nave da igreja.
Porque não adianta nada ter tribuna se não tiver um povo, né, junto conosco, para que nós possamos ser espelho para este povo. E este altar, ele possa cada dia ser mais consagrado. Que nós, cada dia, possamos mais e mais estarmos nutridos na palavra. E é isso que faz o diferencial. Quando Deus nos deu, né, a incumbência de abrir essa congregação local, Ele falava ao meu coração: eu não quero mais uma congregação, mais um templo, mais uma igreja. Eu quero uma igreja que faça diferença. E é por isso que nós somos diferentes, né? Ah, somos Assembleia de Deus? Somos, mas somos diferentes de todas elas. Porque, né, Deus tem nos dado, né, um norte. E nós temos sido fiéis de seguir esse norte. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos estar orando com o pastor Walter, que é o meu pastor auxiliar aqui da igreja de Sérgio. Em seguida eu vou dar a vez. Soberano Deus eterno, chegamos ao final do seu Cristo maravilhoso, abençoado. Obrigado por tua palavra, Senhor, esta noite. Que muitas das vezes não vem com vontade nos corações, mas ao ver o bem de cada um. Papai não diz que todas as coisas que para nós ensinamos, ou seja, cante agradecendo este culto, a nós pedimos que os seus der de paz e proteção, Senhor, nos guardando, Senhor Deus, esse final de noite, e assim nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes da bênção, não esqueçam que amanhã mais que nunca é dia de estarmos juntos, né? Além de ser domingo, é também, né, o final da festividade. Domingo que vem, próximo domingo, haverá Santa Ceia do Senhor aqui na sede. No decorrer da semana, teremos Santa Ceia lá na Fazenda da Grama, na quarta-feira, e teremos Santa Ceia na quinta-feira no Vista Alegre. Sexta-feira no Sossego 2 temos culto sem Santa Ceia. Continuamos com a Santa Ceia do Sossego 2 aqui, não abrimos mão disso, tá bom? Coloque a mãozinha de palma de bocha e receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo aquele que aguarda ansioso a volta de Jesus. E todos juntos digamos: